Rádio e TV Imprensa. Uma emissora 100% digital. 100% digital. Música, entretenimento e informação com credibilidade. Direção-geral do jornalista Ferreira Leite. Muito boa tarde a todos que estão conosco nesse dia 24 de junho de 2021, acompanhando o programa Planeta em Foco, com André Miragaia, aqui pela Rádio TV Imprensa. A Rádio TV Imprensa que tem como editor-chefe o jornalista Ferreira Leite e tem na sua equipe técnica de produção o Jefferson Santos e a Cristiana Oliveira, que estão aí hoje nos assessorando aí na parte da produção. Bom, hoje a gente está dando início a esse programa, né, de entrevistas que tem como objetivo e princípio básico da gente levar informação sobre temas ambientais, turismo, políticas públicas e uma linguagem acessível para o público, né? O programa em Foco, o Planeta em Foco, pretende manter sempre um canal aberto nas nossas redes sociais com o público, né? E quem quiser mandar alguma consideração, quem quiser mandar alguma pergunta, pode fazer isso aí pela nossa página aqui do Facebook, tanto da página da Rádio TV Imprensa, quanto pela página do Facebook. Tá? Esse programa tem o apoio do Grupo Dutrafé, né, por meio da implantação de recursos humanos, tecnológicos. A Dutrafé adequa a cada projeto à necessidade do seu cliente, implantando desde a coleta seletiva de resíduos, educação ambiental, projetos de gerenciamento de resíduos e mais uma série de especialidades necessárias para uma gestão de resíduos eficaz e consciente. Tudo isso garante com que o Grupo Dutrafé tenha excelência no que faz, que é permitir soluções aos clientes que agreguem não só resultados financeiros, como também ambientais, através da busca contínua de tecnologias e procedimentos, garantindo sempre a eficácia do sistema e qualidade do seu serviço. Então, muito obrigado ao Grupo Dutrafé, um grande abraço para o meu amigo Kiko, né, que é o presidente da Dutrafé, ao Gabriel, seu filho, que foi pai agora recentemente, o Kiko agora já é avô também, e a Rose, a Natália, todo mundo aí do pessoal do Grupo Dutrafé, um grande abraço para vocês e obrigado pelo apoio aqui ao programa Planeta em Foco. Bom, para o programa de hoje eu convidei aqui o meu amigo, jornalista científico, Júlio Ottoboni, né, que está comigo hoje aqui na bancada do Planeta em Foco. Bom dia, boa tarde, Júlio. Boa tarde, obrigado, André, pelo convite. É uma satisfação estar aqui. Eu que agradeço você aí pelo convite. Bom, e trouxemos hoje como convidado de honra, né, para esse programa de estreia aqui, nesse primeiro programa, o professor, doutor, físico, engenheiro, enfim, ele tem um currículo extenso que eu gostaria até de colocar para que não tivesse dúvidas aqui sobre a capacidade do doutor Ricardo Galvão. O doutor Ricardo Galvão é graduado em Engenharia de Telecomunicações pela Universidade Federal Fluminense, isso em 1969, tem mestrado em Engenharia Elétrica pela Unicamp, em 72, doutorado em Física de Plasma aplicada pelo Massachusetts Institute of Technology, em 1976, livre docência em Física Experimental pela Universidade de São Paulo, em 83, é professor titular do Instituto de Física da Universidade de São Paulo, foi diretor do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, de 2004 a 2011, foi diretor do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, de 2016 e 2019, que nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. Foi presidente da Associação Brasileira de Física, de 2013 a 2016, e membro do Conselho Científico da Sociedade Europeia de Física. É membro da Academia de Ciências do Estado de São Paulo e da Academia Brasileira de Ciências. É especialista em física de plasmas e fusão nuclear controladas. Bom, o Dr. Ricardo Galvão apareceu como o primeiro nome da lista das 10 pessoas consideradas mais relevantes para a ciência no mundo no ano de 2019. Uma publicação da revista científica Nature, né, uma revista britânica,
e que é uma publicação, a Nature é uma publicação extremamente respeitada no mundo todo, né, Júlio? Então, assim, uma das maiores, né? E, assim, foi um grande orgulho para todos nós brasileiros, Dr. Ricardo Galvão, professor Dr. Ricardo Galvão, e eu me sinto muito honrado de estar estreando esse programa aqui com a sua presença, e agradeço muito ao convite que o senhor aceitou, né, para fazer parte do programa, e agradeço também a Alissa Galvão, a sua filha, né, que foi nossa estagiária na Secretaria do Verde e Meio Ambiente, é engenheira ambiental, e um grande abraço para a Alissa, que deve estar nos assistindo nesse momento. E agradeço muito ao senhor aí por ter aceito esse convite, estar aqui com a gente hoje. O senhor aí que é tão requisitado no mundo inteiro, está na Globo News, está na Globo, está em todas as grandes emissoras aí do país e do mundo. E hoje veio aqui humildemente, aceitou o nosso convite aqui para participar desse programa de estreia. Então, eu agradeço muito, doutor Ricardo Galvão, pela sua presença aí, pelo aceite do nosso convite de estar aqui presente com a gente. André, eu que agradeço o convite. É uma grande satisfação estar com vocês aqui. Admiro muito esse trabalho que vocês fazem em nossa região para a questão do meio ambiente, com alcance até internacional. E não é uma questão de humildade, é uma questão de relevância. É relevante para a sociedade, todos os nossos compatriotas, todos os nossos piraquaras aqui do Vale do Paraíba, né, terem a noção da importância que é a preservação do meio ambiente e o desenvolvimento sustentável para o nosso desenvolvimento. Eu que agradeço a sua presença, doutor Ricardo. Bom, para a gente começar aqui, o Júlio já está com a língua afiada hoje, né, Júlio? Bom, o doutor Ricardo Galvão, acho que todo mundo conhece, todo mundo se lembra do ano de 2019, quando o doutor Ricardo Galvão foi exonerado do cargo de diretor do INPE, única e exclusivamente pelo fato de ter publicado, né, de ter divulgado os dados do desmatamento crescente que estava acontecendo na região amazônica. Todos nós, né, ambientalistas, toda a sociedade científica do país ficou mobilizada com esse caso, acabou virando um grande escândalo mundial, né? O Brasil, inclusive, está correndo risco de sofrer sanções internacionais por conta, né, dessa política ambiental de desmatamento, que a gente tem um aumento mensal do desmatamento. E eu queria perguntar para o doutor Ricardo, a gente já começar, né, qual foi o seu sentimento naquele momento? Eu sei que o senhor já comentou sobre isso com as várias emissoras, o senhor já comentou isso com não só emissoras aqui do Brasil, mas do mundo todo. Mas, assim, acho que passado aí 2 anos praticamente de tudo isso, eu queria perguntar para o senhor qual é o seu sentimento hoje com relação a tudo isso que aconteceu, doutor? Olha, continua sendo, André, primeiramente um sentimento de muita tristeza pelo que aconteceu, né? Como eu tenho dito em várias entrevistas, o ataque ao INPE começou já em janeiro de 2019, após o governo tomar posse, né? Já em 15 de janeiro, o ministro Ricardo Salles, né, felizmente defenestrado ontem e hoje, ele já começou a atacar o INPE. Nós que somos da região sabemos da importância, da relevância desse instituto para o país e de seu prestígio internacional, né? Começou a atacar dizendo que os dados fornecidos por INPE não eram suficientemente precisos para que ele tomasse todas as ações de monitoramento e ação contra os matadores na Amazônia, o que é uma inverdade, né? E foi talvez toda a população não saiba, mas foi um primeiro semestre de 2019 muito difícil para mim, porque os ataques eram constantes, né? Eu tinha a impressão que eram todos concentrados no ministro Ricardo Salles, porque o ministro Ricardo Salles foi indicado para o governo pelo Evaristo Miranda, que é da Embrapa de Campinas. E o Evaristo Miranda sempre se opôs aos trabalhos do INPE, até ambicionando tirar do INPE esse trabalho, né? Então eu pensava que estava concentrado nele. Mas aí esses ataques foram escalonando, veio depois da ministra da Agricultura, também desconfiando dos dados do INPE. A Tereza Cristina, né? Tereza Cristina. Isso. E acabou culminando em 2 de junho de 2019,
com o general Heleno, dizendo que os dados do INPE estavam sendo manipulados, né? Isso foi um ataque extremamente sério, foi numa entrevista dele à BBC, e foi um ataque extremamente sério, que logo, vocês que são daqui sabem que o INPE é uma instituição de grande prestígio internacional. Sim, sim. Demorou 1 ou 2 horas, eu não me lembro bem, já comecei a receber telefonemas da imprensa internacional, até antes da brasileira, inclusive da BBC aqui no Brasil, que eu me manifestasse. Eu nunca me manifestei assim na imprensa, todos esses ataques eram respondidos na forma profissional no servidor público. O INPE publicava na sua página informes, explicando como os dados eram produzidos. Inclusive, não sou eu que dei os dados de matamento, o INPE faz isso, é disponível abertamente e gratuitamente para a população. Isso já faz mais de décadas já, não, né? Já tem há muito tempo, isso. Desde quando começou praticamente. Aliás, eu vou fazer um parênteses aqui, fazer uma homenagem a meu amigo, o grande amigo Gilberto Câmara, que foi diretor do INPE, né? Uhum. Talvez a sociedade não saiba, mas até 2004, todos os dados de satélite que eram produzidos por vários países tinham que ser pagos, as imagens tinham que ser pagas, não eram disponibilizadas gratuitamente. O Gilberto Câmara aproveitou que o INPE fez o desenvolvimento do seu satélite junto com a China e convenceu os chineses a que os dados todos do satélite Ciber foram fornecidos de forma aberta e gratuita. Isso foi uma reviravolta no mundo todo. A NASA seguiu depois, a Agência Espacial Europeia, e até hoje o Brasil é fortemente citado como um exemplo para a divulgação de dados científicos de alta precisão e abertos. Mas, feito esse parênteses, eu vou mostrar, então, com aquele ataque de 2 de junho, eu escrevi um ofício, enviei um ofício detalhado ao ministro Marcos Pontes, que, como diretor do INPE, eu tinha que me reportar diretamente a ele e não o resto ministro de Ciência e Tecnologia, né? Ciência e Tecnologia. Mas bastante detalhado, chamando a atenção dele que esses ataques iam ter consequências seríssimas para o Brasil, que o diálogo, aliás, o acordo de cooperação técnica que o INPE sempre teve com o IBAMA, que o último que foi assinado por mim, que é a doutora Sueli Araújo, que era presidente do IBAMA, teve seu prazo de encerramento terminado, eu creio que em novembro, dezembro de 2018. E eu esperava que o novo governo fosse assinar novamente o acordo. O ministro Ricardo Salles se recusou, não foi feito, né? Então, eu já comecei, então, desde o começo do ano, para dizer qual foi o meu estado de espírito, André, eu comecei a perceber claramente que o INPE era uma pedra no sapato no discurso do governo. O governo seguia o discurso do Miranda de Campinas, dizendo que o Brasil não desmata, que ainda continua com 60 e tantos % das florestas, foram os outros países que desmatavam, né? Mas os dados do INPE são incontestáveis, né? Isso certamente criava uma dificuldade para o governo. Isso foi a razão dele gradualmente fazer isso, inclusive o ministro Ricardo Salles fazendo uma proposta escandalosa de substituir o sistema do INPE por um sistema comprado de uma empresa americana, a Planet, sem licitação. Eu me lembro disso. Sem licitação. Que inclusive ficavam os dados brasileiros abertos para o exterior. Ficavam os dados abertos, e mais importante que isso, né, sem o controle soberano do Brasil. Sim. Isso que é um problema seríssimo, né? Muito bem, então, quando eu enviei esse ofício explicando, falando para ele que isso ia ter consequências, ofereci ao governo que o INPE fosse aos ministérios, até desenvolvesse novos sistemas para facilitar a eles a interpretação dos dados, caso fosse necessário, né? E que ele abrisse novamente um canal de diálogo com o Ministério do Meio Ambiente. Não tive uma resposta. E já preocupado com essa questão da empresa Planet, a Academia Brasileira de Ciências, o seu presidente Luiz Davidovich,
e a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, com o seu presidente Del Moreira, enviaram em conjunto um ofício com mais 8 instituições brasileiras ao ministro do Meio Ambiente, ao ministro Marcos Pontes, solicitando que fosse aberto um canal de diálogo com o INPE. Nenhuma resposta. Marcos Pontes, para as pessoas poderem situar, Marcos Pontes reside em São José dos Campos. O astronauta, né? Muito tempo, era um militar da aeronáutica. Eu acompanhei todo o processo de seleção dos astronautas e ele foi, então, depois para fazer o mestrado dele, que ele já estava fazendo, e foi para a NASA fazer o curso para se tornar astronauta. Salvo engano, hoje, inclusive, ele está fora, porque não sei se as pessoas sabem disso também, que é um detalhe, mas é interessante. Quando você se gradua astronauta, lá dentro do treinamento, você nunca deixa de ser astronauta. Você fica no quadro de astronautas, e quando se a NASA precisar, ela te chama. E pelas informações que eu tenho, o Pontes já está fora desse quadro, já não faz mais parte desse quadro, que seria o primeiro caso, a não ser de morte, né, de um graduado em astronauta que está fora do quadro da NASA para atividades. Então, até como astronauta, acho que ele não agradou tanto assim. Bom, tem histórias e histórias. Então, como ministro, eu achei ele assim, eu acho que ele deveria ter pego muito mais, assim, realmente a ciência, né? Ser a favor da ciência, a favor do INPE. Quando ele foi nomeado, houve uma certa esperança na comunidade científica, porque afinal de contas é um oficial da aeronáutica, engenheiro formado pelo ITA, né? Sim. E ele, quando chegou, até abriu um canal de diálogo bom com a Academia Brasileira, né? Inclusive com a Academia Brasileira de Ciência. Mas ele, quando teve o embate, né, e ele sabia, porque eu já tinha conversado pessoalmente com ele 2 ou 3 vezes, ele sabia da qualidade dos dados do INPE, né? E quando teve o embate, ele refugou, dizendo que entendia a crítica do presidente Bolsonaro, né? Então, só para terminar a história, então, quando o presidente Bolsonaro fez aquele ataque terrível ao INPE e à minha ciência brasileira, dizendo enfaticamente que os dados do INPE de desmatamento eram mentirosos, uma coletiva imprensa internacional. E estavam a serviço de interesses internacionais, de ondas internacionais. Eu estaria a serviço de uma instituição internacional, né? Aquilo realmente, eu não assisti, fui assistir de noite porque eu estava no Rio de Janeiro, na Fluminense, numa banca de tese, e me telefonaram aqui de São José dos Campos. Meu grande amigo Acioli Olivo me telefonou dizendo, olha, não te preocupes porque nós estamos já fazendo movimentação junto ao sindicato, ao INPE, para responder te defendendo. Eu falei, mas defender do quê? Aí que ele me avisou, e um aluno lá da Fluminense me trouxe o jornal, e quando eu li, eu realmente praticamente desfaleci, né? Eu passei muito mal, porque 50 anos de serviço público, ainda não me aposentei, né? Ainda sou professor da USP com 52 anos de serviço público. E passei mal, por sorte minha esposa estava próxima, me ajudou. Aí fui para a casa do meu irmão e quando eu, à noite, fui assistir com calma, porque embora tenha me trazido o jornal, eu não acredito, desculpe, viu, Tobani? Não Sim. acredito muito no que está escrito, eu gosto de ver mesmo. Sim. E aí eu escutei o presidente Bolsonaro e fiquei indignado, mas muito indignado. Porque mais do que um ataque ao INPE e a mim, um ataque à ciência brasileira. Eu não sei se vocês se lembram que no final da conversa dele, nessa entrevista, ele falou que pela primeira vez o Brasil tinha um ministro de Ciência e Tecnologia que entendia a dificuldade entre gravidez e lei da gravidade. Vê que infantilidade, né? Sim. Então ele atacou pessoas, como o Tobani acabou de falar, como José Israel Vargas, um dos maiores cientistas do Brasil, né? Renato Archer, Marco Antônio Raupp, Sérgio Rezende, atacou ministros desse calibre, certo? Dizendo que não sabia nem o que era a diferença entre lei da gravidade e gravidez. Então é de uma vulgaridade. Nível rasteiro, uma vulgaridade, que aquilo realmente me revoltou. Doutor, eu tenho uma questão. Eu refleti muito, eu acompanhei todo o caso.
já comentei com o senhor, eu faço parte da Associação Brasileira de Jornalismo Ambiental e sou também membro da Associação Brasileira de Jornalismo Científico. O que a gente notava na época, e isso daí foi se consolidando com o passar do tempo, é que, na verdade, o senhor se viu ali como um bode expiatório. A questão dos dados foi um ponto que eles queriam para tentar o processo de aparelhamento que eles vêm fazendo em praticamente todo o Estado. Né? Quando eu falo Estado, não é Estado de São Paulo, é o Estado Brasil, instituição. sim, país. Né? E o senhor tem também essa percepção, é uma percepção equivocada nossa, que o ataque, que depois eu me lembro, inclusive, os ataques passaram a ser pessoais, passaram a focar o senhor. Né, deixaram a instituição e passaram relações que ele estaria a serviço de ONGs internacionais, uma coisa bobagem, tão absurda. Uma bobagem, inclusive cretina, porque esses dados do INPE eram abertos. Sim, sempre foram. Eu me lembro, inclusive, o presidente Lula, na época dele, que ele brigou com o INPE também por causa dos dados de desmatamento que tinham sido elevados. O Aldo Rebelo encheu bem o saco também, não ficou atrás. Eu me lembro que na época, eu não me lembro quem era o diretor do INPE, eu não lembro quem é que fez o convite, na época do Lula, que fez o convite ao presidente e falou, bom, o senhor está duvidando dos dados do INPE, então faça um sobrevoo nas áreas onde foram desmatadas, para o senhor comprovar. O que aconteceu nisso, essa é uma lembrança, só para responder primeiro ao Júlio, eu tinha uma impressão. É claro que não é só uma questão de aparelhamento, mas isso é uma sensação pessoal, né? Que como até o André leu o meu currículo, eu fui diretor do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas de 2004 a 2011. Isso então na gestão Lula. Então eu interpretava que isso também seria uma maneira de me atacar, talvez estivessem incomodados, né? Mas o incômodo maior, eu acho a razão maior, Ottoboni, é o fato do INPE ter esse prestígio internacional e ser um marco de resistência ao discurso do governo. Né? Isso foi a coisa que realmente incomodava eles. Inclusive um discurso negacionista. É bom a gente explicar por que a gente está sem máscara, todos estão vacinados aqui, a gente está em distâncias seguras. A gente está numa distância segura e todos nós aqui já fomos vacinados, e o estúdio aqui está fechado, a gente não tem acesso a outras pessoas, o pessoal ali da produção está todo mundo de máscara, os jovens ali estão todos de máscara. Antes que venha qualquer tipo de ataque, a gente está está seguro aqui. Inclusive... Boa lembrança. A questão do negacionismo, doutor, como pesa nesse contexto da sua saída? É uma questão do aparelhamento, realmente, assim, eu preciso tomar o INPE, eu preciso acabar com esse foco de resistência, e aí a gente vem ver o INPE com o CPTEC, faz parte do INPE, está integrado ao INPE, que, para quem não sabe, que é o CPTEC, é o Centro de Previsão do Tempo e mudanças climáticas. Estudos climáticos, né? E é quem faz essas previsões, tá? do tempo, previsão meteorológica e tal. E do CEMADEM. A gente vê assim, ficarem quietos, né? Que o CEMADEM é o Centro Nacional de Monitoramento de Desastres Naturais. E você começa a não ser, ficam algumas resistências na Unicamp, ficam algumas resistências na USP e algumas federais, federais com nível assim, esse negacionismo do clima, inclusive negando que a Amazônia estivesse em processo de avanço do desmatamento, né? A gente fala muito da Amazônia, esquece muitas vezes do Cerrado, esquece da Mata Atlântica e tal, que são biomas extremamente importantes, mas para contexto internacional é a Amazônia ainda. Né? Sim. Eu gostaria de saber se o negacionismo impactou nisso. Essa pergunta é importante, deixa eu só terminar, só a última coisa que eu estava falando para o André, que eu já vou entrar nessa questão do negacionismo, que é importante. Pode chegar só um pouquinho mais perto do microfone, só para isso. Que é uma coisa importantíssima essa questão do negacionismo. Né? André, o que aconteceu foi em 2008. O diretor do INPE era o Dr. Gilberto Câmara. Gilberto Câmara, isso mesmo. Então teve o INPE mostrou dados de desmatamento que eram muito fortes
e 53% do desmatamento da Amazônia tinha ocorrido no estado do Mato Grosso. E o governador era o Blairo Maggi. Blairo Maggi. E ele, grande sojeiro, né? Grande. Ele imediatamente, aliás, usou palavras muito parecidas com o do Bolsonaro agora. Disse que os dados do INPE não estariam corretos, não sei, não falou mentiroso, porque o INPE estaria a serviço de outros interesses. Né? Infelizmente, o presidente Lula, para dizer que nós não temos também só nenhuma posição política assim, nas nossas avaliações, no começo ele escutou o governador Blairo Maggi. Né? Só que nós tínhamos a grande dama do meio ambiente como defensor, como ministro do meio ambiente, a Marina Silva. Certo? Então, ao invés de fazer o que o governo fez agora, ela convocou uma reunião em Brasília com o presidente Lula. E o presidente Lula tem essa grande vantagem em seu caráter. Ele tem uma intuição política enorme, né? E ele percebe quando tem que ouvir as pessoas. Então foi uma reunião com o presidente Lula, Marina Silva, o diretor do INPE, Gilberto Câmara, presidente do IBAMA, eu acho que tinha também pessoas da Embrapa. Né? E segundo a Marina, ela conversou bastante comigo sobre isso, aliás, me telefonou alguns dias atrás, a discussão foi muito difícil. A discussão foi muito difícil, porque o governador estava mostrando também, trazia alguns dados que não estavam. Foi aí que ela propôs de fazer o sobrevoo, o que o Lula concordou na mesma hora. E aí foi fazer o sobrevoo e mostrar que o INPE estava completamente correto. Aliás, essa mesma proposta eu fiz no caso desse evento, eu telefonei para o Ministério, não falei com o ministro, mas com o meu chefe superior, que se fizesse um sobrevoo. Ele simplesmente ignorou e riu da minha proposta. Né? Bom, agora eu vou voltar à questão do negacionismo. Eu tocaste um ponto muito importante, Tobani, que é muito mais abrangente do que só a questão do meio ambiente. O negacionismo que nós estamos tendo agora, que sabemos que não é só no meio ambiente, questão da pandemia e várias outras assuntos importantes para a sociedade, não é aquele obscurantismo que nós tínhamos no passado, que era motivado principalmente por posições religiosas fundamentalistas. Né? O que nós temos agora, infelizmente, nesse negacionismo, é que eu chamo de uma pseudociência. O que quer dizer isso? Auxiliados pela grande ferramenta das redes sociais, esse pessoal cria fatos contrariando a ciência, cria uma pseudociência que dá uma aparência de correto. Até vinha falando com o André sobre isso no carro, que os leigos, ao escutar, parece que aquilo é real. Porque é mais fácil de absorver, inclusive. Inclusive vai na direção do que eles querem ouvir, certo? E usam até a característica da ciência, porque um cientista nunca vai dizer isso é assim, preto e branco, porque nós sabemos que a ciência ela tem que ser uma ciência falseável. E eles usam isso de uma forma ardilosa em favor de seus interesses políticos, interesses econômicos, ou quando os resultados científicos afetam sua zona de conforto. E isso o presidente Bolsonaro usa até com muita esperteza os que estão junto dele. Eu não sei se vocês viram um livro muito bom que eu recomendo, Os Engenheiros do Caos. Eu tenho. Engenheiros do Caos. É muito bom. Esse livro vale a pena ler da Empoli, Giuliano da Empoli, um ator italiano, que mostra como isso é feito, como foi feito nos Estados Unidos, como feito na Hungria e como é feito pelo Bolsonaro. Importante esse depoimento. Bom, só fazer um breve takezinho aqui. Bom, eu queria falar mais uma vez aqui da parceria nossa com o Grupo Dutrafé, que é um grupo Dutrafé que presta serviços de gestão de resíduos industriais, com forte atuação nas empresas da região do Vale do Paraíba e no estado de São Paulo, abrangendo também sistemas corporativos em todo o Brasil, com forte comprometimento com o meio ambiente e desenvolvimento sustentável, transformou-se em um grupo de empresas segmentadas e especializadas em diversas ramificações ambientais. Então, hoje você tem a Dutra Sev, a Dutra Trans, a Dutra Ambiental,
a Dutra Shop e a RCC Ambiental. A RCC Ambiental, eu até falo para o Kiko que eu sou mais fã da RCC Ambiental. Por quê? Porque a Dutra Shop é uma empresa bacana, que vende muitos móveis usados, que é aproveitamento, mas a RCC Ambiental trabalha com resíduo da construção civil. Hoje é um problema em todas as cidades, resíduo da construção civil acaba sendo lixo, né, em terrenos baldios, em ruas e tal, e a RCC Ambiental faz o trabalho de reciclagem do entulho, reciclagem do resíduo da construção civil. Então eles trituram esse entulho, transformam em pedra, em brita, em areia, etc., e tudo isso volta para a cadeia produtiva. Então eu confesso para o Kiko que eu sou um grande fã da RCC Ambiental, que faz parte do grupo do Ultrafé. Tá bom? Professor, eu queria... Bom, meses depois da sua demissão, o INPE divulgou uma pesquisa, um alerta, né, que, segundo o projeto do monitoramento e desmatamento da Amazônia, de agosto de 2018 a julho de 2019, o senhor saiu em agosto de 2019. O senhor saiu em agosto de 2019. A área desmatada na Amazônia aumentou em 29,5%. Quer dizer, o senhor tinha razão, os dados foram divulgados e depois o INPE confirmou os dados, que não se justifica, então, aí, no caso, a perseguição que houve com o senhor. Em relação ao período anterior, que foi de 2017 a 2018. O Júlio me mandou hoje um gráfico. Cristiane, você poderia colocar para a gente um gráfico aí na tela do desmatamento ao longo dos anos, só para a gente conversar sobre ele? Vem crescendo. Então a gente imensa. Tem ali no ano de 2000, aquele azul está no ano de, está um pouco longe aqui para mim. 2015. 2016. Depois o de laranja 2017. Isso, o verde é de 2018. 17 e 18. E aquele em vermelho já é de 2018 para 2019 e de 2019 para 2020. Para 2020. Então a gente percebe ali pelo gráfico o crescimento do desmatamento, né? A coisa está crescendo muito. E nós estamos falando aí de quanto? 9.205 quilômetros quadrados. 9.205 quilômetros quadrados, eu vou dizer assim, São José tem 1.100 quilômetros quadrados. São quase 9 São José dos Campos de desmatamento na Amazônia só no ano de 2020, entre 2019 e 2020. Não, você está falando no perímetro total, né? Não só o perímetro urbano. Não, sim. A área total de São José, que vai até São Francisco Xavier. Mais importante que isso, André, Júlio, esse dado ainda não é o último, André. O último ano foi 11 mil quilômetros quadrados. 11 mil quilômetros? Agora já o dado mais recente? Porque os dados que vêm do PRODES, o Júlio tem razão, vem um anterior primeiro, que é final de novembro, dezembro, eles dão o dado. E finalmente, aí eles apuram tudo com dados mais precisos, e sai em março, geralmente, dos anos, os dados consolidados. 11 mil quilômetros quadrados. 11 mil quilômetros quadrados de desmatamento. Gente, São José dos Campos, que é a cidade que nós estamos aqui, tem 1.100 quilômetros quadrados. Você está falando de 11.200 quilômetros quadrados. Você pegaria quase o Vale do Paraíba inteiro. De desmatamento na região amazônica. Aonde que a gente vai parar? Né, isso, olha, as pessoas precisam entender que é o seguinte, não é desmatamento sobre desmatamento. Desmatamento novo. Ali, é o desmatamento novo, de área nova. Isso. Você não conta o que tem de toco. Exatamente. Tá? E de rebrota em pasto. Você conta de área de floresta. Sim. A finalidade do PRODES é não só apresentar os dados, mas municiar, o doutor pode falar muito melhor do que eu, municiar políticas públicas para a preservação das áreas. Inclusive ver se áreas indígenas, reservas indígenas estão sendo invadidas, áreas de preservação permanente, né, áreas de garimpo. O PRODES foi muito usado pelo CIVAM. Sim. Me espanta agora os militares. O próprio governo militar, né? Bom, explica o que é o CIVAM, só para as pessoas entenderem. O sistema de vigilância da Amazônia, que era para resguardar as fronteiras do Brasil, né? Não só para resguardar as fronteiras, ele tinha, com a negociação do Fernando Henrique com o Bill Clinton, foi muito em cima da Amazônia. Do CIPAM, né? Sistema de proteção da Amazônia. Que você monitorava ali e protegia, porque esse é um bioma extremamente importante para o planeta. Não tem essa história de bom,
o que é a Panamazônia? Vamos tentar explicar. São 8 países e uma Guiana. A Guiana, que é um território francês. Tá? Então, da área territorial, o Brasil é que tem a maior parte. Sim. Tá? Sim. Você tem ali Equador, da Amazônia é legal. tem o Peru, Sim. tem a Colômbia, a Venezuela, tem vários países. Você tem o Suriname, as Guianas, tá? O que acontece é o seguinte: isso interfere em escala planetária, não interfere só em escala local. Não é a matinha que você tem do lado da sua casa com 20 árvores. Ah, então a gente tem aí a questão dos rios aéreos. O pessoal já está reclamando que não está chovendo na questão do Cerrado. Aqui no Sudeste, novamente, está se apontando para uma nova estiagem e prolongada. Né? Os eventos extremos, né? Os eventos extremos. Então, as pessoas precisam entender que a questão do discurso ambiental é um discurso de sobrevivência planetária. Econômica, inclusive. Econômica. Você tem a econômica, você tem a social, Sim. você tem a cultural, você tem diversos. É um grande complexo. Sim. Né? Não dá para você ficar pensando ali e falar, olha, e aí tem uma coisa que é interessante, tem a imagem aí também do arco do desmatamento. Você pode colocar para a gente, Cristiane, aquela foto da Amazônia que tem o arco do desmatamento ali? Que a gente vê. Que começou, né? Isso que está em amarelo são áreas desmatadas. E depois com o Landsat, né? E aí, esse arco, o Wilson vai poder falar muito melhor do que eu aí, você vê o avanço. Isso eu me lembro quando era bem mais minimizado. Bem menor, eu lembro disso. Né? Você vê um avanço, inclusive para regiões de calha do rio. Sim. Tá? Isso daí, volta do Rio Amazonas, né? Provavelmente são estradas que estão sendo abertas para extração de madeira. Então, hoje você não tem mais, a não ser a área encharcada da floresta. Sim. Tá? A área que é de planalto, você está praticamente toda comprometida. Sim, é um risco muito grande. E como é que a gente vai fazer? Bom, eu acredito, inclusive, que devem ter pressão internacional sobre esse desmatamento, né? Porque assim, isso a imagem, né, do país, né, doutor? Muda o microclima, mas também o clima do planeta, de uma certa forma, né? O Júlio mencionou, isso daí é bastante importante. Nessa região que vocês estão vendo, que mostraram do arco de desmatamento, que vai desde o Maranhão até o norte do Mato Grosso, nessa região a estação seca já está durando da ordem de 3 semanas a mais que o resto da Amazônia. A temperatura média já está de 2 a 3 graus acima do resto da Amazônia. Quando o Brasil foi descoberto, na Amazônia brasileira, nós tínhamos da ordem de 5 milhões de quilômetros quadrados, 7 milhões na Amazônia toda, né? E não foi um desmatamento muito grande ao longo da história, mas até o começo da década de 70, meados da década de 70, quando os militares disseram que tinha que ocupar a Amazônia seguindo a pegada do gado, né? A pata do boi. A pata do boi. Então, nós já desmatamos 20%. Né? O que acontece? Se a Amazônia, como ela é uma floresta úmida, o Júlio mencionou, se a Amazônia for desmatada mais do que 25% ou 30%, depende do modelo, tem modelos científicos muito claros que vão mostrar que a sua tendência a se tornar uma savana vai ser irreversível. Irreversível. E o Júlio mencionou muito claramente que é uma questão de sobrevivência. Por quê? Uma árvore na Amazônia, com uma copa de 10 a 20 metros, ela bombeia da ordem de 600 a 1.000 litros de águas por dia para a atmosfera. Toda essa quantidade de água. A Amazônia é responsável por cerca de 10% de toda a umidade da troposfera. Então, troposfera é a camada mais baixa da atmosfera. Vai até uns 10 quilômetros. Certo. Vai até uns 10 quilômetros. Então, toda essa umidade vem, como ele disse... 20% da umidade, então, 10% da umidade dessa troposfera é proporcionada pela Amazônia. E além de Amazônia, são 3 florestas tropicais, as principais do mundo na absorção de carbono do efeito de gases de efeito estufa. É a Amazônia, a floresta do Congo e as florestas sudeste da Ásia. Né? Essas já estão quase todas desmatadas, infelizmente. A Amazônia, até pouco tempo,
ela absorvia mais carbono da atmosfera do que emitia. Hoje está quase num balanço. Está absorvendo aporte de 0,1% do que ela absorve no total do fluxo de absorver e mandar. A única floresta que absorve ainda bem mais é a floresta do Congo. E vai sair um trabalho agora, nessa semana ou na próxima, de pesquisadores, uma grande pesquisadora do INPE, a doutora Luciana Gatti, na própria revista Nature, essa revista famosa, Sim. que agora eles fazem, além de imagem por satélite, eles fazem voos de aviões que vão medindo o gás do efeito estufa sobre a Amazônia, sabe? Em 5 lugares diferentes. E ela mostra agora como essa função de absorver carbono da atmosfera praticamente está se esgotando na Amazônia. Nas regiões próximas do arco de desmatamento, isso acabou de uma vez. Sabe? E isso, como eu gosto de dizer, aliás, eu estava mencionando uma conferência que eu estava em Paris com a ministra Marina Silva em 2019, e aí os alunos perguntaram a ela se estava certo, porque nós estávamos na França, né? Estava certo o presidente Macron de contestar a soberania do Brasil sobre a Amazônia. Ela respondeu de uma forma interessante. Ela falou assim: não tem nenhuma razão de contestar a soberania de nenhum país panamazônico sobre a Amazônia. Só que nós temos que entender que soberania é intimamente ligada à responsabilidade. É lógico. Aquilo que tem que ter responsabilidade sobre aquilo. Claro. E nós estamos falando nessa questão de responsabilidade. E a Amazônia ela é grande produtora, né, de umidade, né, que ela joga para a atmosfera, que é os rios voadores, né, que é bom a gente deixar claro para as pessoas o seguinte: nós não estamos aqui falando de Amazônia simplesmente porque a gente acha os animaizinhos bonitinhos, porque a gente acha bonito. É uma questão de sobrevivência nossa aqui no Sudeste. Porque os rios voadores, a transpiração da floresta amazônica, isso é, tudo aquilo que a Amazônia transpira, joga para a atmosfera, isso tudo vai voltar, né? Os rios voadores voltam, irrigam a região sudeste do Brasil, irrigam a região centro-oeste do Brasil. Então, essas áreas de plantio do centro-oeste e da região sudeste, nós dependemos intimamente da floresta amazônica para ter umidade, para ter os nossos rios, né? O Rio Paraíba depende dessa umidade que vem de lá também, né? Toda a hidrografia, não só do Sudeste como do Sul. A gente tem que entender a Amazônia, porque o que a gente tem que entender? O planeta ele não tem divisão política. Sim. Então, de fronteiras, de né? fronteira, sabe? Então ele não tem. Ele é um organismo vivo, ele funciona integrado. Então, a chuva que cai no Uruguai e no Paraguai, na Argentina, dependem da Amazônia. Tá? Que cai no centro-oeste do Brasil, que cai no sul do Nordeste, depende da Amazônia. Cai em todo o Sudeste, sul do Brasil, que cai no Atlântico, depende da Amazônia. É aquele sistema de Hadley, né, professor? Hadley, né, o nome do sistema, né, que aquece na altura do Equador, o ar quente sobe e ele acaba puxando, e ele acaba retornando. Que é uma grande bomba. Né? E nessa região entre os trópicos são as regiões onde está o maior número de desertos no planeta Terra. Então, e aqui na região sudeste também estaria numa área que poderia ser um deserto. Só não é um deserto por causa da Amazônia, né? Da Amazônia e dos Andes. Da Amazônia e dos Andes, exatamente. Porque a umidade da Amazônia, que é soprada, bate nos Andes e volta. Né? Foi uma conjunção de fatores naturais importantíssimas. Até, doutor, pegando isso para as pessoas, se tiverem dúvida, por favor, mandem mensagem para tirarem as dúvidas. Né? Não fique com dúvida. O Harvard Center da Inglaterra, o Peter Cox, que eu saiba não está mais lá no Harvard Center, mas abrigou a tese do Carlos Nobre, do pessoal do CPTEC, do processo de savanização. E para as pessoas entenderem, a Inglaterra é, historicamente, o país mais avançado em climatologia do mundo, da história do mundo. É ela que leva para os Estados Unidos a questão dos Estados Unidos começar a mapear a temperatura desde 1670, mais ou menos. E lá na Inglaterra, eles começam a desenvolver esse estudo do processo de savanização e chegam, aí sim,
o trabalho consolidado é apresentado em diversos congressos, simpósios, tal, para outros pares, e é publicado com impacto imenso, né, para essa organização. O ex-ministro Ricardo Salles, há pouquíssimo tempo atrás, eu assisti uma entrevista dele, que foi na Folha de São Paulo, né, inclusive para duas colegas minhas que estavam presentes, ele falando de uma maneira canalha que o Carlos Nobre e o grupo dele criou essa tese dessa organização para poder ficar viajando no mundo, para poder ficar ganhando dinheiro, ganhando financiamento. Pô, isso daí não é só leviano, isso daí é criminoso. É criminoso o que esse sujeito fez. Sim. E o que esse sujeito faz e o que ele representa, ainda vai representar, infelizmente, durante uma escala de tempo muito grande, para quem financiava a preservação da Amazônia. Noruega, Alemanha, de onde vinha dinheiro e de onde vinha dados científicos importantes. Sim, sim. Pessoal, qual foi o seu sentimento, né, já que o ministro Ricardo Salles, acho que todo o país comemorou que ontem ele definitivamente deixou o governo, né? Vamos ver aí o próximo ministro que vem, mas assim, ele fez um desmonte na área ambiental, institucional, assim, as queimadas, o desmatamento. Qual é essa sensação com a queda do ministro? O que o senhor gostaria até de ouvir a sua opinião sobre isso? Bom, o ministro Ricardo Salles, ele foi colocado para destruir a política ambiental brasileira, não há a menor dúvida, né? Por isso que eu sempre o classifiquei de antiministro. Já em setembro de 2019, como eu estava tendo muito contato com o exterior, entrevista em vários lugares, né, eu percebia a grande reação que tinha o nome dele. Aliás, fiquei surpreso, questão de 3 semanas atrás, eu dei uma aula pela internet para uma escola secundária em Nova York, Dalton School, em Nova York. E os meninos que faziam perguntas, americanos de 13 a 15 anos, sabiam o nome dele, sabiam que ele era uma pessoa que destruía a Amazônia, para ver o grau de destruição que esse homem causou, não só as nossas políticas, mas a reputação do país. Isso eu queria um gancho do senhor. Eu queria saber do senhor se os institutos que foram parceiros do INPE ou de outras universidades brasileiras e institutos de pesquisa, se hoje como é que está esse cenário? Eles conseguem se submeter a isso? Eles conseguem saber que tem uma ditadura científica? Não é, olha, o que acontece, a situação nesse ponto não é tão grave. Porque o que acontece? Os cientistas brasileiros, do INPE, por exemplo, né, têm enorme prestígio internacional. E na ciência, o que interessa os cientistas, quando colaboram com alguém, que é uma pessoa de gabarito. Eles colaboram com pessoas de gabarito. Então, por exemplo, uma das grandes associações, mencionasse a Inglaterra, o Reino Unido, que de estudo da Amazônia e de florestas tropicais, é a associação chamada Rainfor, da Universidade de Leeds, da Grã-Bretanha, professor Oliver Phillips. Eles mantêm um contato íntimo ainda com os pesquisadores brasileiros. E eles têm uma percepção clara que o problema é o Bolsonaro, não é a ciência nem as instituições brasileiras. Aliás, quando eu resolvi reagir ao presidente Bolsonaro daquela forma contundente, até o chamei de pusilânime, né? Eu desafiei a me levar a Brasília para me dizer face a face que ele estava dizendo. Aquilo foi pensado, porque eu tinha um grande medo que esse ataque ao INPE fosse continuar quando eu saísse. Eu sabia que seria demitido, né? Fosse continuar o INPE. Então, o meu raciocínio foi, eu trazendo isso à imprensa, colocando esse problema claro para a sociedade, vai ser muito difícil atacar o INPE. E isso realmente aconteceu. Depois de eu sair, entrou o Darkton me substituindo, né? Mas o INPE continuou fornecendo os dados, como nós vemos até agora. Esses 3 últimos meses, o INPE mostrou um aumento violento no desmatamento. Exatamente. Sim, então, exatamente. Esses dados não continuam a ser cerceados, porque ai do presidente Bolsonaro se quisesse cerceá-los. O respeito dos cientistas do INPE é tão grande que toda a sociedade científica reclamaria. Basta vir alguém, por exemplo, no nível de José Goldenberg, criticar o governo, o país todo vai ouvi-lo.
Sim. Então, é importante a sociedade entender que, felizmente, os cientistas ainda têm um grande prestígio. Doutor, o senhor foi chamado, e eu posso falar isso porque eu acompanhei, o senhor foi chamado de comunista, que o senhor foi chamado de petista, infiltrado, esquerdista, que estava a trabalho da esquerda mundial, de uma coisa totalmente maluca, né? Dessas coisas de Olavo de Carvalho. E já vou até pegar um gancho na tua. Eu gostei, eu acho que é o momento do senhor falar. O senhor é comunista mesmo, o senhor é esquerdista mesmo, o senhor é ligado ao PT. E aproveitando aqui o gancho da pergunta do Júlio, tem um colega nosso aqui que entra sempre na rede social e falando assim, pô, ele ficou muito famoso, a cara dele apareceu em todas as redes de TV aqui no Brasil, no mundo e tal. Ele vai querer ser candidato a alguma coisa, ele vai ser político, ele vai ser alguma coisa. Então, é o momento para o senhor responder também para essas pessoas que ficam falando isso. Bom, essa foi a pergunta talvez mais difícil da nossa conversa hoje à tarde, né? Não, Júlio, eu deixar claramente, eu nunca tive nenhuma associação política. Aliás, eu me inscrevi no comecinho da década de 90, eu me filiei no comecinho quando o PSDB foi criado devido ao Emanuel. O Emanuel era do INPE, né? Que era o ex-prefeito aqui de São José. E a razão que eu me inscrevi, depois saí, é porque eu acreditava no parlamentarismo, né? Lembre-se que no final da década de 80, foi uma década dificílima. Houve o plebiscito, né? O grande político que eu admirava mais, o Mário Covas, chamou o pessoal para mais parlamentarista, eu me entrei por isso. Depois nunca mais tive nenhuma atividade política, nunca me envolvi, porque eu também tenho uma filosofia que, eu, como cientista, quando eu vejo um problema da sociedade, eu não quero saber de esquerda ou direita, eu quero saber do modelo que resolve aquele problema. Então, por exemplo, se eu estou muito preocupado com o desenvolvimento que vai necessitar de investimentos privados, uma certa inovação, aí o setor privado atua melhor. Quando eu estou falando de ciência, de educação, de saúde, o controle do Estado é essencial, certo? Então eu misturo muito essas coisas, não sou de esquerda nem de direita. É claro que eu fui diretor do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas durante 7 anos no governo Lula. Mas todas as unidades de pesquisa do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, incluindo o INPE, seguem o sistema que foi introduzido pelo Fernando Henrique, que os diretores são escolhidos por um comitê de busca de cientistas notáveis. Assim eu fui escolhido pelo CBPF, assim fui escolhido pelo Isso é bom a gente reforçar. Não é indicação política, é indicação científica de pares. Sim. O que é pares? Pares são iguais. Você tem um conselho de cientistas, geralmente PhDs, com linhas de pesquisa, atuando, várias linhas, inclusive, com reconhecimento internacional, que buscam, no universo científico, pessoas que possam se adequar àquele perfil necessário para aquela instituição. Essa determinação que foi no governo Fernando Henrique foi realmente o que nós chamamos de uma política de Estado. Foi muito inteligente, foi introduzido pelo Fernando Henrique, e o presidente Lula a manteve. Veja, de partidos diferentes a manteve, com uma visão de Estado. Por exemplo, quando eu fui escolhido pelo diretor do INPE, no comitê de busca, não estava ninguém menos que a professora Helena Nader, a presidente da Sociedade Brasileira de Progresso da Ciência. O doutor Marco Antônio Raup, ex-ministro, diretor do Parque Tecnológico de São José dos Campos. O brigadeiro Reginaldo Santos, que foi diretor do ITA. Então, veja que é isso, não tem coisa política. Nessas unidades de pesquisa do MCTI, são indicações científicas, como falaste, muito bem colocado. Quanto à questão de candidato, né, não vou fugir dessa pergunta, não. É claro que, com tudo que ocorreu, eu tive uma visibilidade internacional e nacional muito grande, né?
Já está chegando perto de 200 entrevistas, principalmente para universidades, e recebo de alunos, recebo mensagens quase todos os dias, né? E, naturalmente, tendo essa visibilidade, as pessoas me tenho tido contato, sim, alguns contatos políticos, né? Se me candidatar, mas eu teria problema. Por exemplo, se fosse para a área do legislativo, primeiro, eu não sou político. Aliás, a minha resposta para o presidente Bolsonaro não foi nada política. Mas eu estou vendo o cenário político para o próximo ano, André, bastante difícil, né? E a coisa que me aborrece muito na nossa maneira de pensar, nós estamos falando em nomes. Certo? Sim. E quando falamos em nome, o brasileiro, infelizmente, tem isso de fazer culto a personalidades. Fulano de tal vai resolver, sempre procurando um mito. Um salvador da pátria. Né? Sempre procurando um salvador da pátria. Isso é que nos afoga. Porque eu tenho bastante experiência até no governo federal, eu sei perfeitamente que o que precisa para nós termos sucesso é um plano estratégico muito bem feito, com grupos muito bem articulados, certo? E com capacidade de diálogo político e com inteligência para fazer políticas públicas fortemente embasadas no progresso científico e tecnológico. Eu não vi essas articulações acontecerem ainda, certo? Ainda fica numa disputa muito medíocre, em nome de pessoas, etc. Eu não quero falar mal das pessoas, mas imagina, a pessoa, eu até admirei até o Fernando Henrique falar, propõe um Luciano Huck, um apresentador de televisão, pelo amor de Deus. Vamos ser sérios nesse país. Certo? Nós temos políticos de nome que podiam articular. Só que esses políticos não estão sabendo se articular. Então eu vou pensar, olhar com mais cuidado, se acontecer de eu haver uma proposta que eu possa realmente colaborar, aí eu aceitaria. Mas antes dessa definição, eu não estou tomando nenhuma decisão. Mas, doutor, veja a questão do senador Otto Alencar, como ele está sendo fundamental nessa CPI. Como ele, como professor universitário, como médico, como cientista, com bagagem acadêmica, as perguntas dele, os questionamentos, como o Otto Alencar tem dirigido essa CPI para um esclarecimento muito mais pleno do problema que ela está procurando solucionar, né? Está procurando compreender, né? E eu acho que tem que ocupar, sim. Esse espaço tem. A única ação política que eu estou tendo, eu entrei para um grupo chamado Cientistas Engajados. Esse grupo foi criado em São Paulo, começou em São Paulo, agora já está indo para o Brasil todo, né? Uma das participantes, a própria professora Helena Nader. A ideia é estimular na comunidade científica algumas candidaturas. Então, esse grupo, independente de partido, nós não estamos olhando matizes partidários. Ótimo. Nós estamos olhando pessoas que têm habilidade, têm maneira de se engajar na política, porque também nós não podemos ficar criticando políticos sentados em casa tomando nossa... Ou então esbravejando em rede social só, né? Pessoal, a gente está chegando na parte final aqui do nosso programa, infelizmente só temos 1 hora, eu gostaria de ficar pelo menos umas 3 horas com o senhor aqui para a gente conversar. Eu tenho uma pergunta aqui do Eduardo Brondizio. O Eduardo Brondizio foi um grande ambientalista, ele é professor titular de antropologia da Universidade de Indiana, nos Estados Unidos, ele é professor pesquisador associado do Programa Ambiente da Sociedade NEPAM, da Unicamp, e o Eduardo Brondizio mandou uma pergunta aqui do seguinte, o que o senhor recomendaria a um pesquisador do INPE ou de alguma outra instituição de pesquisa para que possa preservar a integridade científica de seus trabalhos e pessoal durante os próximos 2 anos? Olha, que pergunta difícil, né? Mas não tem outra recomendação a fazer, não tem outra recomendação a ser feita do que dar uma resposta que deu a Nature. Eles fizeram um trabalho recente com vários cientistas, né, por esse confronto ciência e política, né, que não é só do Brasil.
Em 2015 teve um relatório de 7 mil cientistas americanos reclamando de pressões de seus chefes, pressões políticas em seus trabalhos, né? Então, eu tenho dito sempre que, nas minhas palestras, que todo líder de uma nação deveria entender que quando tratamos de assuntos científicos, não existe soberania acima da ciência, certo? Então, o que eu recomendo sempre aos pesquisadores, certo? Quando chegar ao embate, fiquem com a ciência, certo? E se mantenham na ciência, mantenham um pé firme na ciência, né? Eu sei que isso pode causar problemas, quando causou para mim. Perdi um ano, pelo menos, de direção do INPE, que não pude realizar vários projetos. Mas quando nós chegamos num ponto de não retorno, aí temos que manter firme a nossa posição. E é isso que eu recomendo a todos. Perfeito. E eu tenho mais uma última pergunta aqui, do Romildo Campelo. O Romildo Campelo, ele já foi secretário de Meio Ambiente de Mogi das Cruzes, foi secretário adjunto do Meio Ambiente da cidade de São Paulo, ele foi secretário de Cultura do Estado de São Paulo, do governo do Geraldo Alckmin, e foi secretário de Turismo também do governo Geraldo Alckmin. Romildo Campelo mandou uma pergunta aqui. Uma primeira pergunta que me ocorre é: com a saída do ministro Ricardo Salles, há alguma perspectiva de mudança na política ambiental, particularmente no combate ao desmatamento da Amazônia? O senhor vê alguma perspectiva? Olha, está muito difícil, né? Porque, naturalmente, a política é determinada pelo presidente Jair Bolsonaro. Mas, é claro, sempre tem a atuação do ministro. Eu não conheço bem esse ministro que foi indicado, né? Sei que ele tem trabalhado nessa questão de pagamento por serviços ambientais, que é uma política, né, importantíssima essa, né? Tem trabalho, mas eu não sei o pensamento dele como é. Agora, nós sabemos que ele trabalhou por cerca de 20 anos na sociedade rural brasileira, né? Eu acho no conselho, se não me engano, segundo o próprio currículo dele. Eu não sou contra todos os ruralistas, pode bons ruralistas, mas a sociedade rural brasileira foi quem tem sempre apoiado o ministro Ricardo Salles, e naquele evento das boiadas, naquele episódio, foi a primeira a dar uma manifestação de apoio a ele. Então, quando eu vejo que esse ministro vai atuar, eu lembro bem do ditado que nós temos entre aqui os piraquaras do Vale do Paraíba: de ovo de cobra não nasce galinha, né? Bacana. Bom, gente, a gente está chegando aqui ao final do programa. O Ferreira mandou uma mensagem aqui para mim, que o programa vai ser reprisado. Deixa eu ver aqui de novo. O programa ao vivo é assim, gente. A gente tem que... Bom, esse programa de estreia será excepcionalmente reprisado na próxima terça-feira, no dia 29, às 13 horas. E na quinta, normalmente, a gente vai ter um novo programa ao vivo aqui sobre o Planeta em Foco, tá? Eu queria mais uma vez aqui agradecer ao grupo do Ultrafé, né, que presta serviços de gestão de resíduos industriais, né, com uma forte atuação nas empresas aqui da região do Vale do Paraíba e no estado de São Paulo, abrangendo também sistemas corporativos em todo o Brasil. Tem um forte comprometimento com a questão ambiental, com o desenvolvimento sustentável, e transformou-se num grupo de empresas segmentadas e especializadas em diversas ramificações ambientais. Então, o meu agradecimento aí à Dutrafé, né, por esse apoio aí para esse início de programa, né, para essa estreia de programa. Queria agradecer imensamente ao meu amigo cientista, o jornalista científico Júlio Ottoboni. Muito obrigado pela tua presença, obrigado por aceitar o meu convite também. Eu que agradeço a oportunidade de, inclusive, estar com você e estar com o Dr. Ricardo. Estar pessoalmente com o Dr. Ricardo. Eu imaginei que você também ia ficar como eu, né? Assim, a gente ficava, a gente acabou ficando, infelizmente a gente tem que confiar, a gente acabou ficando fã do senhor aí depois de tudo que aconteceu, né? Já por ser diretor do INPE, né, que é uma instituição, por ser um pesquisador do quilate que o senhor tem, mas principalmente pelas suas posições, né, de não deixar a ciência ser maculada e de não deixar que dados deixem de ser publicados, dados reais deixem de ser publicados, independente de qual governo for, né? Nós já tivemos um governo de esquerda, agora estamos com um governo de direita, e ambos atacaram os dados do INPE, né? E que bom que o INPE está se mantendo essa instituição séria, né? Que sempre foi. Que bom que nós temos pesquisadores como o senhor Ricardo Galvão, professor doutor Ricardo Galvão,
Eu fico muito honrado de começar esse programa Planeta Verde com a sua presença aqui e agradeço muito a tua presença e já fica o convite para uma próxima oportunidade aí do senhor vir também participar mais uma vez aqui com a gente aqui e esclarecer pontos aí tão brilhantemente como o senhor tem feito aí para a imprensa do mundo todo. Obrigado, André. Foi uma grande satisfação estar aqui contigo e com o Júlio. Eu, outra vez, vou realçar que esse trabalho de vocês é extremamente importante, levar à sociedade esclarecimentos que vão ser extremamente relevantes para o nosso futuro. Eu sempre termino com isso, que nós não teremos um desenvolvimento socialmente justo, equânime e sustentável sem políticas públicas fortemente embasadas no progresso científico e tecnológico. E para isso é necessário que a sociedade entenda isso e absorva esse conceito nas escolhas que teremos que fazer no próximo ano. Sim, com certeza. Bom, gente, então estamos chegando ao fim aqui do programa Planeta em Foco. Eu agradeço mais uma vez aí meus dois amigos agora, né, que participaram aqui comigo. E agradeço também à Rádio TV Imprensa, na pessoa do jornalista Ferreira Leite, né, que me convidou para trazer esse programa aqui para a emissora dele. E agradeço a equipe técnica que nos auxiliou ali, a mocinha ali que está com a máscara, né, que nos auxiliou aí nos trabalhos que nós fizemos aqui. E obrigado a todos vocês que estão nos acompanhando, que mandaram perguntas, que sempre aí nos incentivaram a dar continuidade nesse trabalho ambiental, tá bom? Gente, muito obrigado. Até a próxima quinta-feira e terça-feira tem o reprise desse programa, tá bom? Obrigado. Nós somos a Rádio e TV Imprensa. Uma emissora 100% digital. 100% digital. Música, entretenimento e informação com credibilidade. Direção-geral do jornalista Ferreira Leite.